Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Aqui é a Cal e no vídeo de hoje eu vim trazer todos os livros que eu li no mês de junho, mais a minha TBR de julho. Então vamos começar primeiro pelos lidos do mês e depois eu vou falar pra vocês tudo que eu pretendo ler no mês de julho. Nós vamos começar com O Silêncio dos Inocentes, que foi 3,5 estrelas. Infelizmente, eu achei que eu ia gostar mais dele, mas não funcionou tão bem comigo. Eu esperava um pouco mais. Aqui tem a história do Hannibal, né? Esse aqui é da trilogia do Hannibal. E esse é o segundo, e O Silêncio dos Inocentes é o mais famoso, tem várias adaptações e tudo, mas eu achei, tipo, muito fraco. Tem a investigadora aqui, basicamente tudo que acontece, tudo que é resolvido ali é com ajuda, sabe? Tem a questão dela ali, sim, da interação dela com o Hannibal, né, que ele ajuda nesse primeiro livro, nos dois primeiros livros, não sei como vai ser o terceiro, mas ele só participa com ajudas, ele não é a história dele, né, ele já passou a história dele. Aqui, a investigadora, ela é uma estudante ainda e ela tem um contato com o Hannibal bem legal ali, que ajuda bastante na investigação, mas é só isso. O resto da investigação, basicamente, é toda porque o Hannibal passa pra eles, o beabá todinho pra eles, e aí eles conseguem achar o cara, porque se não fosse isso, não ia ter investigação nenhuma, sabe? Então eu achei fraco. Nossa, acho que eu fico com muita expectativa, porque ele é, nossa, o melhor livro de suspense e tal. E aí ficou muita expectativa, sabe? E acabou que me decepcionou um pouco. Então, foi 3,5 estrelas. Não foi de todo ruim também, mas não foi também um livro tão bom assim quanto eu esperava. Segunda leitura do mês foi A Cachorra. Esse aqui foi 4 estrelas. E esse aqui sim me surpreendeu bastante. Eu gostei bastante da escrita. Porém, ele é um livro bem pesado. E aqui a gente vai ter a história de uma mulher que ela adota essa cadela, né? No caso, eles chamam de cachorra. Eles adotam essa cachorra e ela tem um nome. Agora eu não lembro. Não sei se é Sheila. Eu sei que a cachorra tem um nome, mas eu não lembro agora porque eles chamam bastante de a cachorra. E aí acontece que essa mulher, ela tem muitos sentimentos, assim. Ela tem muita troca de humor durante o livro. E aí, durante a história, né? E aí ela ama a cachorra, ela trata a cachorra como se fosse uma filha. E tem a questão também aqui que ela não pode ter filhos. Então ela adota essa cachorra como se fosse uma filha pra ela. Só que daí a cachorra começa a estressar ela. A cachorra começa a ter cria, começa a ter muito filhote, começa a fazer, tipo, tirar a sopa do varal, fazer bagunça e tal. E ela começa a ter outros sentimentos pela cachorra. Tanto que ela chega a parte do livro aqui a querer doar a cachorra. Isso é o mais fraco do livro, tá? A doação do cachorro é o mais fraco. Esse livro é bem pesado e ele tem maus tratos com os animais. Então, assim, fica aí já esse gatilho enorme, porque é tenso sim, é pesado sim essa parte, tá? Mas a escrita dessa autora é muito boa, é uma escrita bem diferente do que eu tô acostumada. E esse livro foi bom, né, nos sentidos de escrita e de história, né? Porque ele é um livro pesado, mas ele foi bem bom, eu gostei bastante. Ele é um livro bem curtinho, eu li ele em um dia. Eu tava bem curiosa pra ler esse livro e agora eu quero ler outros livros da autora, porque eu gostei muito desse aqui. Mas, assim, ele não foi 5 estrelas por algumas questões ali, mas ele foi muito bom, ele me surpreendeu bastante. Muito bom, assim, é estranho falar que ele foi muito bom, porque ele é um livro bem esquisito, né? Mas, assim, muito bom nas questões, assim, de escrita, né? E de história, desenvolvimento de personagens também e tal, enfim, vocês entenderam. Mas, ele foi um livro bem legal, eu gostei bastante. Bem legal, falei outra coisa que não era pra falar. Bom, a terceira leitura, eu não tenho ele no físico, mas eu vou deixar a capa aqui, que foi Os Perigos de Fumar na Cama. É um livro com contos, e ele é um livro de terror, mas ele é um livro de terror diferente do terror comum que a gente tá acostumado. Então eu tenho pra mim, assim, que ele é um terror mais humano, uma coisa mais, assim, o que as pessoas podem fazer no seu pior momento ali, essas coisas, assim, mais humanas, sabe? Então, ele é bem bizarro, ele é um terror bem diferente. E eu fui dar uma olhadinha nas avaliações do Scooby dele, e as pessoas falam muito isso. Ah, eu não tava esperando, eu peguei um livro de terror, esperando que era terror, e não é. Ele é um livro de terror, só que é um terror diferente. É um terror mais cotidiano, sabe? Uma coisa mais do dia a dia, não envolve fantasma, não envolve bicho, zumbi, lobisomem, essas coisas. Ele é uma coisa mais cotidiana ali, mais do humano mesmo. E então eu vi essas pessoas falando isso, mas essa questão. É um terror diferente do que a gente tá acostumado, tipo um Stephen King ali, uma coisa do tipo. Então, por isso, né? Mas ele é muito bom, não sei se eu falei minha avaliação, mas ele foi 5 estrelas, ele é muito, muito bom, porque eu gostei basicamente de todos os contos. Tem uns contos que são bem bizarros, umas histórias que você lê que você fica tipo, sabe? Bem estranhas, assim, mas é um estranho muito bom, que eu gostei. E a autora tem mais um livro de contos também nesse mesmo estilo, e ela tem outras obras, né?
Mas ela tem mais um livro de contos nesse estilo, que eu também quero muito ler, e já fica a minha indicação aqui também, porque ele é muito bom. Quarta leitura, também não tenho aqui no físico, vou deixar a capa aqui, que foi Nota sobre o Luto. Aqui é um livro da, eu não sei falar o nome da autora, mas essa autora é bem renomada, bem famosa. Eu já li outros livros dela, e aqui ela vai falar sobre o luto, né? O pai dela faleceu na pandemia, então tem até a questão do luto, tem a questão da pandemia, eles não conseguiam fazer um velório pra ele e tal. E ela vai contar como que foi a experiência dela, e um pouco da experiência dos irmãos dela, da mãe dela ali e tudo. E eu dei 3,5 pra esse livro, 3 estrelas e meia, porque acabou que ficou uma coisa assim, muito pessoal, né? O luto é uma coisa muito pessoal, na verdade os sentimentos são uma coisa muito pessoal. E então ela vai falar, vai compartilhar do luto dela. E eu gostei bastante da forma como ela expressou ali, como ela colocou. Mas eu achei, tipo, ok. Não foi um livro perfeito, foi um livro ok. É um relato dela, é um livro bem curtinho. Acho que ele tem 100 páginas. E é um relato dela sobre como foi pra ela. É isso, não tem muito o que fazer, não é um livro, não conta uma história, não é né, só conta ali o que ela passou mesmo. E então ele foi ok pra mim, foi 3 estrelas e meia. Próxima leitura concluída do mês foi A Metade Sombria, do Stephen King. Esse livro aqui foi lido no clube do Richard. E esse aqui foi 5 estrelas, olha o King mais uma vez aqui. Esse livro foi 5 estrelas, foi maravilhosa essa história. E eu já contei aqui, eu acho que num vlog, que ele me surpreendeu bastante, positivamente, porque ele não é um livro do King que enrola, que tem muita encheção de linguiça. E olha o tamanho do livro. Então, assim, ele é um livro bem diferente dos livros do King. E ele é um livro que que foi escrito em 1990. Então ele é um dos mais antigos do King. E a gente está acostumado com essa escrita dele mais dinâmica nos livros mais novos, né, agora, de 2000 e pouquinho e tal. Então, esse aqui ele é bem diferente, assim, sabe? E aqui a gente vai ter um autor, que ele tem um pseudônimo, né? Eu esqueci o nome do autor, mas o pseudônimo dele é George Stark. Eu gravei o pseudônimo e não gravei o nome do autor. Olha que legal. Ted, assim que fala? Ted. Não sei. Eu sei que o pseudônimo dele é o George Stark, e ele escreve os livros com o nome dele e com o pseudônimo dele, e um dia ele decide que ele não quer mais escrever os livros com o pseudônimo, e ele faz até uma reportagem ali sobre matar o pseudônimo dele, acabou, não vai ter mais livros. E aí o que acontece? Alguns assassinatos começam a acontecer com um cara chamado George Stark, pseudônimo dele, um cara que simplesmente não existe porque ele inventou. E aí, gente, é aqui que começa. E eu acho muito legal porque o King teve um pseudônimo, né, que era o Richard Bachman. E eu acho muito legal porque ele fala muito sobre isso, sobre, né, o pseudônimo, sobre essa diferença de escrita, sobre ser a mesma pessoa, mas na escrita ali parece que são pessoas diferentes. E eu sinto muito isso nos livros do King, quando eu leio um do King e um do Richard Bachman, né, que são as mesmas pessoas. E aí, o que eu achei muito legal nesse livro? Parece que esse livro foi escrito pelo Richard Bachman. Mas qual que é a diferença se é o Stephen King, entendeu? Então eu achei isso muito legal, porque parece que esse livro aqui não foi escrito pelo King. E eu achei isso muito diferente, muito legal. Eu acho muito legal essas histórias do King, que ele envolve autores, tipo Misery, Saco de Ossos, e esse aqui. Autor, no caso, ou um autor perseguido, ou um autor do seu pseudônimo, ou um autor com bloqueio criativo. Eu acho muito legal isso, porque a gente vê um pouco do King nessas histórias. E eu achei muito fantástico. Outro ponto positivo, aqui, que eu falei também no vlog, aqui tem o xerife Alan, e ele é simplesmente um dos meus personagens favoritos do King. Ele está lá em Trocas Macabras, aqui em Trocas Macabras, ele é o xerife desse livro também. E os dois são da biblioteca do Stephen King, inclusive. E ele também é o xerife lá, e ele é o xerife aqui também. Ele também participa bastante aqui, mas esse aqui, nesse livro, se passa antes daquele. E aí, eu achei simplesmente fantástico, porque eu amo o xerife Alan. E lá ele é mais cativante, tá? Lá em Trocas Macabras eu achei ele mais cativante. Mas, não interessa, eu gosto muito dele. E aí aqui ele brilhou novamente, foi muito legal a participação dele no livro. E aqui é um livro com poucos personagens, por incrível que pareça, até isso, né? Porque o King taca 35 personagens no teu colo ali. E aqui é um livro com poucos personagens, porque tem basicamente a família, né? Do autor, que é ele, a esposa, e ele tem gêmeos. E o xerife, esse assassino, e então não tem muita informação nessa questão, assim, sabe? Então isso também foi muito positivo. Enfim, eu poderia ficar falando horas sobre esse livro, porque ele foi muito bom mesmo. Próxima leitura, então, foi Um Martini com o Diabo, da Cláudia Lemes. Esse aqui foi a última leitura, na verdade, livro, né, que depois eu li uns continhos. Esse aqui foi a última leitura, e ele foi 4,5 estrelas. Ele foi tem a mesma nota de Inferno no Ártico pra mim. E ele acabou que ele tem a mesma pegada assim, ele tem mesmo sentimento que eu tenho por Inferno no Ártico, eu tenho por O Martini com o Diabo. Só que esse livro da Cláudia, ele é diferente de todos os livros dela que eu já li, e é diferente de todos os livros de suspense que eu já li.
Por quê? Porque aqui a gente vai lidar com máfia. E eu não sou de ler livro de máfia, porque geralmente livro de máfia é livro hot e eu não curto muito. Então, esse aqui é um livro de suspense com máfia. Então, aqui a gente tem um rapaz, que é o Charlie, que ele decide se vingar do pai dele, porque o pai dele abandonou a mãe dele, né? Quando ela ainda estava grávida, e aconteceu tudo uma questão ali, tipo, bem pesada. E aí ele decide se vingar. O pai dele é o Tony, eu não sei falar o nome, se é Conice ou Conice que fala, mas o pai dele é um chefão da máfia e ele decide se infiltrar na máfia, entrar na máfia, tudo isso pra se vingar do pai dele. Só que isso ele faz com, se eu não me engano, 19 anos. Gente, vai passando anos, ele não consegue. Então tem muitas questões assim, por que ele não consegue se vingar? Porque ele pegou amor? Porque o cara é pai dele? Ele conhece realmente o pai dele? O cara trata ele como um filho? Então todas essas questões assim, sabe? E aí é um livro assim, muito pesado. Muito pesado. Mais pesado que, tipo, o Inferno no Ártico não é pesado, Medeia Morta. Esse aqui ele é bem pesado, assim. Tipo, pra maiores de 18, ele tem bastante gatilho, tem bastante cenas, assim, pesadas. Ele tem bastante questão de hot. Por quê? Porque nesse negócio de máfia e tal, tem muitas aquelas casas noturnas, boate, que as mulheres fazem danças lá e tal, enfim, então tem bastante disso aqui. Eles trabalham num lugar desse aqui, sabe? Então esse livro tem mais hot, eu acho que de todos os livros da Cláudia que eu li até agora é o livro que mais tem hot dela, por causa desse negócio de máfia, desse negócio de casas de boate, mulheres lá e do job, enfim. Então assim, eu não sei, como o Inferno no Ártico é muito diferente, foi a mesma avaliação que eu dei para os dois, 4,5 estrelas, como o Inferno no Ártico é muito diferente desse aqui, então são outras questões. Mas eles ficam meio a meio ali, entre um e outro, né? Mas eu gostei muito, porque é um livro muito diferente, gente. Tanto da Cláudia, né? Porque é diferente dos outros da Cláudia. Também muito diferente do que a gente tá acostumado a ler, né? Principalmente máfia, gente. Eu nunca li nada com máfia. Nem livro de hot mesmo, eu nunca li nada com máfia. Então, assim, bem diferente, bem legal, tá? Gostei do final, foi um final legal. Ele não foi 5 estrelas por algumas questões. O final é uma delas, achei um pouco correria ali e tal, numa certa parte ali. Mas algumas questões assim também, tipo essas cenas eu achei em excesso. Mas assim, atentem-se aos gatilhos, né, quando forem ler, obviamente. Mas assim, eu recomendo bastante. E ele tem no Kindle Unlimited, esse livro. Então assim, né, na verdade 90% dos livros da Cláudia Lemes tem no Kindle Unlimited. E aí, enfim, essa foi a minha leitura, foi 4,5 estrelas e eu gostei bastante, me surpreendeu, achei que eu não ia gostar. Pelo comecinho ali, eu achei meio assim, sabe? Mas eu gostei bastante. Bom, depois de ler O Martini com o Diabo, eu li mais 3 contos que eu vou falar pra vocês. Então, o primeiro deles é O Machado da Casa de Pedra, da Larissa Brasil. Eu já li 2 livros dela, que é o do Tal e Irebu. E aí eu li esse conto, e esse conto ele se passa antes dessas histórias que eu li. E é uma história sobre a Nanda Noronha, que é a investigadora dos outros livros. Então, ele é um conto super rápido, super curtinho, bem curto mesmo, poucas páginas ali. Mas eu achei ele ok. Eu achei ele muito corrido, muito rápido. É um conto para ser apresentado a Nanda Noronha e eu achei mal apresentada, entendeu? Mas assim, ele foi 3 estrelas e ele também não foi de todo ruim, assim. O próximo conto é A Pior Catástrofe. Esse é da Iris Artagão. Também já li alguns livros dela e eu amo. E esse conto foi 5 estrelas. Ele é bem curtinho também, acho que ele tem umas 18 páginas só. Ele é muito rápido, mas ele é muito bom. E é uma história que acontece ali com alguns jovens, né, que vão pra um riacho, eu não sei, eu sei que é um lugar bem afastado no meio da floresta, e quando a menina volta embora sozinha, acontece algo com ela, e aí você tem um salto no tempo, tipo, muito tempo depois, ela falando do futuro, onde ela tá, e você fica muito em choque, porque é um plot twist danado, sabe? Então ali de onde ela tá, até futuramente, onde ela vai estar contando o que aconteceu, você fica muito em choque, e é um final super aberto. Então, tem gente que tem esse problema com isso, mas eu acho que nessa questão do conto ficou super legal, porque você fica imaginando coisas assim, tipo, bizarras, sabe? E é um conto que depois que eu terminei, eu ainda fiquei pensando um tempo nele, tipo, no que tinha acontecido, no que eu tinha lido ali. Então eu super recomendo, bem rapidinho, bem fácil de ler, eu li tudo num dia só esses contos. E o terceiro conto é Depois de Quinta-feira, eu acho que é Bruna Correia, é o nome da autora, e esse eu li por indicação da minha amiga Ana, e aí eu peguei, ela só me indicou, falou, amiga, acho que você vai gostar, e eu peguei pra ler, ele também tem umas 18 páginas, e ele é um conto folclórico, que eu fiquei em choque, porque eu amo, e ele é um conto, você vai falar sobre a mula sem cabeça. Gente, nunca li nada, é muito difícil você encontrar histórias que contam, né, contos que falam sobre isso. Eu fiquei fascinada, porque é muito bom. E é tipo um terror, mas é uma coisa mais psicológica, uma coisa mais tensa durante a história.
E aí eu achei isso muito legal, muito legal. A pessoa, a personagem tá contando no presente, ela tá falando do passado dela. E aí isso é muito legal, porque você vai descobrindo aos poucos, assim, nossa, é muito bom mesmo. Foi 5 estrelas também. Então foram esses os 3 últimos contos que eu terminei de ler ali pra fechar o mês de junho. Mas eu queria falar sobre 2 leituras que eu abandonei no mês de junho, que estavam na minha TBR. E aí vocês vão ver o vídeo do mês passado, falando da TBR de junho, cadê esses livros? E aí eles estão aqui, ó, eu abandonei eles. Então Fúria foi o primeiro, eu li até a página 130, então eu li bastante, tá? Fui bem guerreira. E aí deu quase a metade, ó, faltou um pouquinho, acho que eu parei em 40%. E assim, gente, foi péssimo isso aqui, foi horroroso, porque assim, gente, tudo isso aqui, 130 páginas, não aconteceu nada. O autor, o narrador só enrola a gente, sabe? Sabe falar dele, aqui é, tipo, são várias pessoas famosas, tipo Hollywood ali, que vão pra uma ilha, né? Pra passar o tempo ali, espairecer, sei lá. E aí, o narrador que tá contando, ele também foi pra essa ilha. E aí ele só sabe falar dele, que ele é bonito, que ele é legal, que ele é simpático, que ele é sarcástico, que ele é não sei o quê, e que a ilha é isso, que a ilha é aquilo. Não acontece nada. Quando acontece algo, alguém vai e desce pra melhor, aí ele fala assim, tá, fulano morreu, mas vamos voltar lá no passado, falar do passado de fulano. E aí, chega, pra mim deu, sabe, eu não gostei, li muito, ainda fui simpática. E Caraval, gente, eu queria muito ter gostado de Caraval. E eu li, tipo assim, ó, eu parei em 50 e poucos por cento, então eu li mais da metade do livro, mas não deu pra continuar Caraval, porque o que acontece? A protagonista, eu achei ela insuportável. Eu não lembro o nome dela mais, Elizabeth? Eu não sei o nome dela. Eu achei ela chata, insuportável, e achei ela, tipo, muito boba. Ela faz umas coisas aqui, gente, assim, que eu não posso falar porque é spoiler. Mas tem uma cena aqui que até o cara que tá com ela fala, você não fez isso. Você não fez, você tá brincando comigo. Tipo, ela faz umas coisas muito bobas, porque parece uma criança de 10 anos. E aí o que acontece? Eu fui pesquisar no Google a classificação indicativa dele, e é 10 anos. Então ele é um livro pra faixa etária de 10 anos, entendeu? E aí, gente, não tem como. Infelizmente, tá até com o marcador aqui que eu ia mostrar pra vocês, que eu li mais da metade, não deu certo. Então, infelizmente, tivemos 2 leituras abandonadas. Infelizmente mesmo, porque eu queria muito ter gostado de Caraval. E aí, é isso. Infelizmente, não deu certo. E a Fúria a gente descobriu, porque eu nunca vejo ninguém falando de A Fúria. Aí descobri por quê, porque também é horroroso. Bom, então, falei sobre os livros de junho, agora nós vamos pra minha TBR de julho. O que acontece em julho? Férias, graças a Deus. E aí eu vou conseguir ler mais, então eu abusei um pouquinho mais da minha TBR, na verdade todo mês eu abuso, mas eu abusei um pouquinho mais e coloquei um livro grande que eu tava querendo ler. Então, enfim, vamos falar sobre a TBR. Hannibal é o primeiro, já é um livro grande, né? E é o último livro da trilogia de Hannibal que eu estou lendo. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Meu Deus, tem 103 capítulos, né? Já fiquei em choque. 470 páginas esse livro tem. E então ele é o último livro aí da trilogia. E eu tô bem empolgada pra ler ele. Vamos ver o que eu vou achar. E aí ele já é bem grandinho, mas como eu tô de férias aí, como eu falei, eu dei uma abusada boa nas minhas escolhas. Próxima leitura, que eu tô maluca pra ler esse livro aqui. Meu Deus do céu, tô com tanta expectativa que se eu não gostar, o bicho vai pegar. Que é esse querido aqui, que eu não sei falar o nome, como eu disse, eu não vou falar. Eu vou jogar no Google pra ver como é que se pronuncia. Depois eu volto aqui. Esse querido aqui, ele é gigante. Ele é bem grandinho, mas eu tô muito empolgada pra ler ele. E eu queria pegar nas férias mesmo, pra mim poder ler, tipo, uma cacetada de uma vez, assim, sabe? Ele tem 663 páginas. E eu tô bem empolgada pra ler ele, tá? E aí, o que acontece? Deixa eu explicar já pra vocês. Eu sempre pego o meu potinho de livros pra sortear aqui com vocês o encalhado do mês. Mas ele está na lista de encalhado do mês, que é o dos 12 livros pra ler no ano. Então esse mês não vai ter sorteio de encalhado, porque esse é o encalhado que eu vou ler em julho. Então, assim... e o Martini com o Diabo também era um encalhado. Então, assim, estamos bem adiantados na nossa lista de 12 livros pra ler no ano, né? Então, esse é o meu outro querido que eu quero muito ler agora no mês de julho. Acho que eu vou até começar por ele ou não. Eu não sei. Ai, tô nervosa. A próxima leitura também é Aqueles que eu enterrei, da Cláudia Lemes. Olha essa capa. Olha que livro lindo! Eu comprei na pré-venda. E aí, como eu queria ler no físico, porque a editora disponibilizou o e-book porque eu sou parceira da VEC, né? Mas eu comprei o físico, então eu queria ler no físico, né? E aí a autora vai fazer uma leitura coletiva dele. E aí chegou, falei, então vou participar da leitura coletiva, vou aproveitar. E aí ele é lindo, e como eu comprei na pré-venda, veio o marcador autografado. Ai, eu amei. Eu amei, e eu li o primeiro capítulo.
que acho que a autora tinha disponibilizado também. O primeiro capítulo é os 2 capítulos. Eu não sei, eu sei que eu li um tanto ali que eu fiquei bem curiosa pra ler. Então esse aqui também tô querendo, vou ler agora no mês de julho. E ele tem 350 páginas. A autora falou que é o maior dela até agora, mas não é muito diferente dos outros, porque o que eu li esse mês tem 330 páginas, então não é uma muito maior que os outros, né? Mas enfim, essa capa tá perfeita, eu tô louca pra ler ele. E pausando tudo aqui pra falar de outro assunto que eu tinha esquecido. Vocês querem que eu faça vlog lendo algum desses livros? Porque esse aqui, como eu falei, eu tenho altas expectativas. Então, pode ser que eu faça um vlog lendo ele. E aí tem esse aqui da Cláudia também, que eu vou fazer um vlog lendo ele. Porque eu tô bem empolgada pra essa história. E aí vou fazer um vlog aqui pro YouTube. Se tiver outro que eu vou falar aqui pra vocês, que vocês querem que eu faça vlog lendo, aí vocês me falam que eu faço vlog, adoro. Próxima leitura do mês de julho, Entre Quatro Paredes. Esse eu não tenho físico, vou deixar a capa aqui. Esse eu vou ler com a Ana, né? Eu e a Ana, a gente tem um livro que a gente lê todo mês juntas, inclusive o do mês passado foi Carnaval, que a gente abandonou juntas. Ela também não gostou. E aí o desse mês é esse, Entre Quatro Paredes. Eu tô louca pra ler, inclusive se ele entrar na promoção agora na Prime Day, pode ser que eu compre, porque ele sempre fica baratinho na Prime Day. Eu tô bem empolgada pra ler ele, porque é um livro que todo ano ele só fica na minha lista, fica pra trás, e eu nunca leio. E aí, agora eu e a Ana falamos, eu quero ler esse, eu também. Pronto, vamos ler. Decidimos que vamos ler juntas. E a autora de Entre Quatro Paredes é a mesma autora de A Beira da Loucura, que é um livro que eu adoro, que foi por isso que eu e a Ana comentamos de ler juntas, porque ela também leu esse aqui e gostou bastante. E eu gosto muito desse livro, e é a mesma autora, essa Paris, não sei. E aí é a mesma autora. E aí, como a gente gostou desse aqui, a gente quer ler Entre Quatro Paredes, que as pessoas falam que é melhor que esse aqui até. Então é por isso que a gente vai ler. Próxima leitura da minha TBR de julho é este mangá do Junjito, que é Black Paradox. E ele tá no plástico ainda, porque eu sou esquisita. Tem livros que eu deixo no plástico. Eu gosto de deixar os mangá no plástico até quando eu vou ler. E aí depois eu tiro, quando eu for ler, eu tiro do plástico. E aí ele tá no plástico ainda. E eu tô bem empolgada pra esse aqui, porque eu vejo bastante resenhas positivas sobre ele. Então essa também vai ser a minha leitura do mês de julho. E aí eu coloquei esses, né? Comparado com outras TBR, eu coloquei poucos livros, né? Porque geralmente tem TBR que eu boto 6, 7 livros. Mas é porque são livros grandes, né? Não são livros tão curtos. Mas, o que acontece? Tô querendo fazer um desafio no meio do mês de julho, que é ler um livro por dia. Como eu vou estar de férias, né? Eu quero fazer esse desafio. Eu fiz um lendo 3 livros em 3 dias. E agora eu quero fazer esse lendo um livro em um dia, porque eu não sei quantos livros eu quero ler, quantos dias que eu vou ler também, então, né? Mas, então eu quero fazer esse desafio. Então não tem, esses livros aqui é só a minha TBR principal. Esses livros que eu quero ler em um dia, eu vou fazer outra, vou decidir na hora. Tem um aqui que eu comprei esses tempos, e eu até comentei no dia que eu abri, que eu fiz um unboxing, eu falei, esse aqui é um livro legal pra ler ele em um dia. Então assim, eu vou escolher na hora, aqui literalmente na minha estante, pra mim ler, tipo, esse que dá pra ler em um dia. Então assim, não tá todo mundo aqui nessa TBR, mas esse aqui é a TBR oficial do mês de julho. Então, esses são os livros oficiais da TBR de julho. Esses que eu vou ler, que eu escolhi. Então, assim, não tem livro curto. Esse aqui eu acho que eu li rapidinho, né? Black Paradox, porque ele é mangá. Mas, né, são livros grandes. Então, assim, eu espero ler muito em julho, porque eu estou em casa. E aí de férias da faculdade também por uns dias. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo hablando com você sobre as minhas leituras. Esse foi um vídeo que eu mais falei, eu acho, porque o bruto tá com 30 minutos já. Legal, né? E aí depois eu me lasco pra editar. E aí é isso que eu tinha pra falar. Essas foram as minhas leituras e as minhas prováveis leituras do mês de julho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até o final e por ter me acompanhado. Um beijo e até o próximo.